explicar aqui para vocês rapidinho alguns problemas que vocês estão tendo com o trabalho. Eu vou carregar aqui a base de dados, certo? E aqui eu estou colocando o comando para anexar, né, fixar a base de dados, que é esse comando attack data. E eu vou rodar o meu modelo Logit. O que é que apareceu aqui? Apareceu esse comando aqui, porque a gente já deu esse attack antes. Então ele está dizendo que algumas variáveis estão se repetindo. Aqui não é nada demais, não é nenhum erro. Eu vou agora executar o comando logit e vou dar a summary. Vou puxar aqui o console e vou executar o summary. E o que é que ele vai dizer aqui? Observem que aqui nesse parênteses ele está dizendo que existem 18 observações que foram deletadas devido a missing, valores que não estão na base de dados, ou seja, valores que não aparecem. Então por que isso aqui acontece? Quando a gente abre aqui nossa base de dados, a gente vai ver que aqui existem algumas variáveis. Existem algumas variáveis que têm NA, como por exemplo essa variável min30 aparece aqui em NA. Então quer dizer que alguma dessas variáveis aqui que a gente está usando para o nosso modelo tem NA em alguma observação. Então se alguma dessas tem NA, ele retira toda a observação da regressão. Então quer dizer que aqui tem 18 observações que foram excluídas. Se a nossa base de dados aqui embaixo tem 1989 observações, tirando 18 vai ficar 1971, certo? Então quando você for executar esse comando aqui, que é o valor do previsto, né? Ele vai calcular quantos. Então vai aparecer aqui embaixo que o nosso IE-logit ele é de dimensão 1971. Então ele tem a mesma dimensão da nossa regressão, até porque foi feito por ela. Só que a nossa variável approve, eu vou armazenar ela aqui no vetor, eu vou chamar de A. A nossa variável approve ela é da base de dados data. Então ela vai ter 1989 observações. E aqui está, ó, A é um valor, né, um vetor com 1989 entradas. Então quando você colocar table, você vai ter duas coisas de dimensões diferentes. E aí ele vai dar o erro. Aqui deu erro, esqueci de colocar o logit, né? Então todos os argumentos devem ter o mesmo comprimento. Isso porque o nosso approve tem 1989 e o IE-logit tem 1971. Como é que a gente evita isso? A gente evita isso retirando os NAs da nossa base de dados. Então você executa a base de dados e cria essa nova base de dados, que eu vou chamar de new data. Mas você também poderia colocar o nome dela de data. Então você executa ela, que é pegar só as variáveis que a gente vai usar, approve, white, e você vai tirar todos os NAs, todas as observações que tem NA dessa sua base de dados com esse comando aqui. Isso também está lá no Solar. E aí quando eu executo, a minha base de dados data, ela está anexada, ela está com attack. Então eu tenho que tirar ela para poder, na hora que eu me referir a essas variáveis, eu pegar da nova base de dados ao invés da base de dados antiga. Então eu uso esse comando deAttack, que é para tirar. E agora eu vou anexar a base de dados que a gente quer trabalhar, que é new data. E aí vai aparecer essa mensagem porque já foi executado antes. Então agora, na hora que eu colocar esse table, ele vai dar certo. Por quê? Porque agora o approve ele é dessa base new data que tem 1971 observações. Então vamos executar isso aqui de novo, ó, A igual a approve. E aqui você vai ver aqui embaixo que o nosso A ele é um vetor com 1971 entradas. Então aqui vai dar tudo certo. Então o conselho é você
fazer essa nova base de dados e trabalhar com ela. Esquece a outra. E o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente chamar data. Você pega essa new data e chama de data. E aí você pode, né, trabalhar com ela usando o nome data. Então aqui o data ele vai ser atualizado, ele vai ter 1971 observações e 16 variáveis, que são as variáveis que a gente está trabalhando. E aí você executa os comandos do jeito que você... Então vamos tirar aqui o new data. Eu vou retirar o new data que estava anexado. E agora eu vou anexar o data. Então aqui em cima, vou anexar. E aí eu vou rodar o logit, vou dar summary. Aqui ele não apareceu a mensagem dizendo que foram excluídas observações. Eu vou executar o logit e vou executar o table e vai dar aqui normal, sem nenhum erro. Ok, pessoal? Então é isso aí.